que não saia daqui. Eu sou a Manola e hoje eu tô com a atriz e ativista Franciele Freduzewski. Franciele, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, obrigada pelo espaço. Franciele, você participou de várias novelas e programas famosos, descobriu a fibromialgia, ganhou medalha Chiquinha Gonzaga. Tô muito animada que a gente tem muita coisa pra falar. Ainda tem os pés lindos. Dizem que são. E me conta, como é que tudo isso começou? Eu sempre soube que queria ser atriz. Sim, eu comecei desde pequena, eu sou do Paraná. E aí eu fui morar em Curitiba já muito pequena, com 7 anos de idade, fiz balé no Teatro Guaíra, essa coisa toda, mas eu sempre soube que eu queria ser atriz e comecei a ir lá, né, com 15 anos já era atriz, já fazia peças de teatro e com 18 anos eu já estava aqui no Rio de Janeiro, já me aventurando aqui nas terras cariocas com uma peça de teatro vinda de lá. Né? E aí Qual peça? É Drácula e a Dança dos Vampiros, que foi uma produção de lá, nada famosa nem nada, mas ela acabou vindo pra cá, eu achei aquilo o máximo, né? Uma produção pequena de Curitiba, vindo pro Rio de Janeiro. Então comecei assim, e aí falei, nunca mais eu quero ir embora. E aí eu realmente fui terminar minha faculdade, porque minha mãe só deixava eu ficar no Rio de Janeiro se eu ficasse na faculdade, aquela coisa assim, porque minha mãe era daquele tempo de que, a vida de atriz não tem segurança, aquela coisa toda, então tem que fazer faculdade, tem que fazer aquilo todo. Então, e você fez faculdade de quê? Eu fiz, mas eu não terminei. Eu fiz de Direito naquela época, fui até o 8º período, mas aí eu engravidei, e aí eu fiquei com enjoo de tudo, e aí saí da faculdade e infelizmente não voltei, né, mas tudo bem. Mas foi assim que eu comecei, por causa de uma peça. Aí eu também com o currículo na mão, com umas 3, 4 fotos, eu fui lá no Jardim Botânico e bati lá na porta e falei, eu quero fazer um teste. E aí me deram essa chance de fazer um teste, de gravar um texto, um vídeo. E ali eu comecei fazendo figuração, e aí eu ganhei uma participação pequena no programa do Didi. E já comecei assim, com o Renato Aragão. Nossa, que máximo! E aí já começou na Globo aqui no Rio. Comecei na Globo. E foi com a cara e coragem batendo lá na porta? Exatamente, com muita cara de pau, inclusive. Mas cara de pau é muito importante, não é? Porque é a coragem, né? Então a gente tem que ir com o que a gente tem, né? Com certeza. E teve algum papel que te marcou mais? Olha, todos os papéis são importantes, eu acho, porque todos fazem parte dessa construção, né, do que a gente é, do que a gente faz. Mas assim, a minha primeira novela, O Clone, foi muito marcante pra mim. Porque a novela icônica. Uma novela, acho que foi a novela, se não foi ou sei lá, a novela mais vendida, né, no mundo inteiro. Eu já me vi falando em vários idiomas, né, inclusive em turco, em alemão e não sei o quê. E foi uma novela também que, como você falou, é icônica, eu acho que ela é atemporal, inclusive, porque ela fala de muitas coisas, isso é uma característica da Glória Pérez, né? Então, assim, a novela O Clone foi um personagem, foi uma novela e é um personagem assim, que eu tenho muito carinho por ter sido a primeira novela. Como é que foi o seu personagem lá? Eu fiz a Beta, eu era uma dançarina que eu tinha, meu namorado era o Luciano Zafir, a gente dançava numa boate, a gente tinha um núcleo de praia com o Raul Gazola, essas coisas todas, e teve uma época que o Luciano era o Zen, ele também se apaixonava pela Jade, eu tava ali no meio, enfim, tinha uns conflitos ali. Você tem preferência da questão da comédia, do drama, tem alguma coisa que te marcou mais? Então, eu comecei com a comédia, né, que foi com o Zorra Total. Aliás, eu sempre fiz peças de teatro com comédia. Eu sempre falei, eu não sou engraçada, gente. Eu não sou, eu gosto muito do drama, essa coisa, mas eu não sou engraçada. Mas acho que eu devo ter um tempo bom para comédia, porque eu sempre fiz peças, né, em comédia. E eu comecei na comédia com o Raul, com o Agildo Ribeiro, né, com o Zorra Total no Dá Uma Subidinha. Então, assim, falar que eu prefiro a comédia não é verdade, mas é na comédia que eu me destaco. Olha, mas é um clássico isso de a gente falar uma coisa super séria e aí o pessoal achar que tem uma coisa comédia nisso. Tipo, eu cheguei a estudar teatro também e na hora de treinar os monólogos, eu tava lá achando que ia botar as pessoas pra chorarem, quando às vezes tem um tempo de comédia que faz as pessoas rirem. Exato. Então, isso acontece demais. A questão da atuação mudou a sua perspectiva em relação à vida? Teve, tipo, você
começou a olhar o mundo diferente? Muda a forma que a gente observa o mundo? Eu falo pra todo mundo que eu nasci atriz, né? Eu já nasci atriz, porque desde muito pequena, sempre eu falava pro meu pai, quando eu via o programa do Chacrinha, eu via as meninas dançando, eu falava assim, eu quero ficar ali também, eu quero ser igual a elas, eu quero ir pra televisão, quero ir pra televisão. Então, assim, eu nasci atriz. O que muda é depois que você tem essa visibilidade, né? Você se torna famosa, você se torna pública. Então, assim, isso muda. Mas para quem é ator de verdade, para mim isso é só uma consequência, né? Porque você tá atrás do sucesso, sim, mas você não tá atrás da fama. Você quer o sucesso, que é a construção do teu trabalho. Né? Então, assim, o que muda é isso, a visibilidade, os lugares que você é chamado, mas a essência é aquela, né? O propósito maior é a arte. A arte. A arte. E você é cinéfila também? Sou, adoro. Quais são os seus diretores favoritos? Eu gosto do Christopher Nolan, eu gosto Qual? mais do Christopher Nolan, eu gosto de... cada um tem uma pronúncia, né? Que mais... eu gosto do... Como é que é o nome daquele? Agora tá me dando branco. Que é ator, que virou diretor. Clint Eastwood. Eu acho que ele faz uma pegada, assim, bem intensa, eu gosto. Aliás, eu gosto de tudo do cinema europeu, eu gosto de cinema francês. Então, qual filme você indicaria do cinema francês? Ferrugem e Osso. Ferrugem e Osso? Por quê? É um filme incrível que conta uma história sobre superação e os cinemas franceses, eles têm uns diálogos maravilhosos, né? São intensos, eles sabem fazer comédia, e com uma comédia ácida como ninguém, falar de temas difíceis, mas sem tirar o conteúdo sério da coisa, mas eles sabem brincar também com aquilo. Tem uma comédia muito boa que eu acho que é O Banho, uma coisa assim, que é uma comédia francesa que é muito interessante, que fala de depressão, fala de pessoas que têm deficiência, e de uma forma muito leve. Então, eu acho que a arte é isso, né? Você tirar do comum, né? E você levar para as pessoas fazerem uma reflexão, essas coisas. É verdade. E o comédia tem esse poder de baixar sua guarda. E aí é o momento propício para fazer esse tipo de reflexão. Sim, sim. E eu gosto dessas que tem conteúdos, né? Que vai te colocar nesse papel de reflexão. É comédia, vai te fazer rir, mas vai te fazer pensar. Tem um filme que eu gosto muito, que o nome é Que Mal Eu Fiz a Deus. Que é um casal... Maravilhoso. Você viu? Eu achei o máximo também, porque é um casal católico, que cada filha é alguém com uma religião diferente, e mostrando essas diferenças, mas nessas diferenças é o que une todo mundo, né? Exato. E um outro que me marcou muito de comédia, eu gosto muito de cinema francês também. Quando eu era mais nova, eu gostava mais dos mais dramáticos. Aí, de uns tempos pra cá, eu tô me apegando mais à comédia. É um chamado Enfim Viúva. Não vi, esse eu não vi. É sobre uma mulher que ela... enfim, eu acho o máximo. É uma mulher que ela tava se preparando pra fugir com o amante, e na véspera do dia da fuga, o marido dela morre. E aí ficou todo mundo em cima dela, querendo consolar, e ela só, tipo, atrapalhou todos os meus planos. Mudou tudo. Mas isso é fantástico, o cinema francês, ele te surpreende. Muito, demais. Eles são muito inteligentes mesmo. E aí, você teve que dar uma pausa na sua carreira por conta da fibromialgia. Como foi isso? Como é que foram os primeiros sintomas? Me explica sobre essa doença. Então, primeiro, a fibromialgia, ela é uma dor muscular generalizada, né? Que dá dor no corpo inteiro, dores difusa, né? Ela não é autoimune, não é inflamatória, ela é simplesmente dor nos músculos, né? E meio que do nada... do nada, né? Nada é do nada, mas assim, começou comigo, eu lembro até hoje onde eu tava. Eu tava na cozinha, arrumando uns pratos, sabe aquelas faxinas que de vez em quando a gente resolve fazer, aqueles... Uma coisa de domingo à tarde, você quer... Domingo à tarde, vou jogar as xícaras fora, a taça quebrada, e tava aí eu arrumando ali, e aí eu senti uma dor aqui, e aquela dor não passou mais. Aí eu comecei na lombar. Aí eu comecei uma investigação e nada, fui para neurologistas, fui para ortopedistas, fui para tudo quanto é coisa e nada aparecia. Até que a ressonância magnética não tinha nada aparecia. Até que eu fui fazer um exame chamado, esqueci agora, mas eu vou lembrar.
Enfim, que você estuda teus nervos, né? E ali o médico também não viu nada. Só que ele falou assim pra mim, Franciele, teve uma paciente aqui muito parecida com o teu caso e ela descobriu que ela tinha endometriose. Vai checar se você tem endometriose, porque você tá com a perna direita dolorida como ela e não acusa nada nesses exames. Aí eu fui pro meu médico, realmente eu estava com endometriose profunda, com intestino, bexiga, várias coisas comprometidas. E dali veio a minha dor. Eu fui tratar a endometriose, eu fiz a cirurgia da endometriose, só que a dor ficou aqui, no meu cérebro. Como assim? Porque a fibromialgia, ela é um defeito no seu sistema nervoso central. Então, assim, eu tô te dando um beliscão agora, você fala, ai, para, não sei o quê, eu tirei, você parou a dor. Comigo não, é como se você tirasse e eu ficasse sentindo essa dor. Esse processo aqui do sistema nervoso central de avisar que já parou o estímulo de dor, corta... então a fibromialgia faz isso, ela corta a sua recepção de que aquele estímulo parou. Exato. Então, há uma dor que foi despertado por algum estímulo externo, só que o teu corpo não consegue avisar que não tem mais aquele estímulo, não precisa mais sentir aquela dor. Por isso somos hipersensíveis, né, a qualquer estímulo, como você mesmo falou. Se você me der uma chinelada, pra mim vai ser uma vassourada. Nossa, e você vai ficar sentindo durante muito tempo. E aí vou sentindo muito tempo, não tem cura, né? Então, assim, hoje existe tratamento, que o tratamento é exercício físico, tem os antidepressivos, porque eles modulam a dor, e alguns remédios que te tiram da crise, né, como opioides e algumas coisas assim, só que eles não te curam. Você vai ficar com dor 24 horas, só que você vai ter que readaptar a sua vida, a entender que você vai ter que mudar tudo. Os remédios, então, eles suavizam os sintomas, mas eles não curam a causa? Não curam a causa, eles vão te dar outros sintomas piores, que é prisão de ventre, você vai ficar também com problema de memória, você vai ficar que nem zumbi em casa, a gente tem muita insônia, então, assim, é tudo muito paliativo os remédios, né? Então, assim, a fibromialgia, ela não tem uma causa específica, né? Tanto pode ser um fator externo, como você falou, sei lá, como eu tive, endometriose, ou pessoas que têm um acidente e machucam o braço. Morgan Freeman tem fibromialgia, né? Ele tem até ele usa uma luva, porque ele machucou num acidente e essa dor dele virou crônica. Nossa! E aí o corpo dele passou a ser um corpo fibromiálgico. Lady Gaga tem fibromialgia, cancelou o Rock in Rio por causa da fibromialgia e hoje ela voltou ao Brasil e você vê que nos shows dela tudo tem um porquê, né? Como assim? Porque todos têm superação, ela fala muito sobre dor, ela tem um clipe dela no próprio show, ela tá de muleta, daqui a pouco ela vai levantando. Verdade. Né? Então, mais a Lady Gaga, ela fala que ela foi violentada quando ela tinha 19 anos. Então, a fibromialgia também vem de um trauma muito forte que o seu cérebro recebe. Que pode ser emocional também. Mas não é psicológico. Por isso que muitas pessoas, e por muito tempo, a fibromialgia ficou considerada, é psicológica. Não é psicológica. Você com dor, você vai ter depressão, você vai ter ansiedade, você vai ter um monte de coisa, porque ninguém consegue viver com dor 24 horas. Entendi. Então é a dor que causa essas questões psicológicas, mas não é a fonte. Não é psicológico. Não é psicológico. Claro que daí você tem que tratar o seu psicológico, porque você vai ter que se inserir no mundo novamente com dor. E conseguir suportar essa dor, né? Exato. Você vai ter que trabalhar com dor, você vai ter que manter seu relacionamento com dor, você vai ter que ser uma boa mãe com dor, você vai ter que cuidar dos seus cachorros com dor, você vai ter que estudar com dor. Então, você tem que ter uma equipe multidisciplinar para poder tratar você. E a fibromialgia é uma doença cara. Quais são as coisas que você teve que adaptar na sua rotina? Tudo, eu tive que me reinventar. Eu comecei a fazer faculdade de psicologia porque eu não conseguia chegar nos médicos e dizer o que eu tinha. Eu falava assim, eu tenho uma dor aqui no meu glúteo muito profunda, mas aonde? Eu falava, gente, é lá no osso, é perto do osso. E aí eles achavam que eu tava ficando louca. Porque é tudo culpa sua, né? Você que não toma o remédio direito. Os psicólogos, é isso? Não, os médicos. Os médicos em si. Você que tá tomando o remédio. Querem devolver pra você. Sempre devolve pra você. Mas você dorme direito? Mas você tá com algum problema no teu trabalho? Gente, eu não tô com problema de nada. Eu preciso me livrar dessa dor.
Então, eu comecei a fazer psicologia para eu poder saber se realmente eu era louca, né? Porque eu passei por 27 médicos e... 27 médicos? Sim. 27 médicos para ter o diagnóstico correto. Exato. O que pode ser? Por que é tão difícil dar esse diagnóstico? Tem algum médico específico que é especializado nisso? Por que você acha que aconteceu? É difícil porque a fibromialgia, o diagnóstico ele é feito por exclusão. Então, assim, a dor começa realmente como começou a minha aqui. Foi endometriose, beleza, eu fui lá e consertei a endometriose. Mas não, ficou. Então ficou, mas por que será que ficou? Aí ficou uma dor no meu ombro. Então vamos fazer uma ressonância no seu ombro? Tem uma tendinite ali. Então é tendinite. Nossa. Então começa-se a fatiar as pessoas. Tanto que eu tenho cirurgia de coluna, cirurgia de um monte de coisa. Porque, é isso, é isso. Você operou a coluna sem necessidade por conta disso? Operei. Nossa. Operei. Então, a fibromialgia, ela demora-se no mundo inteiro em torno de 5, 6 anos para ser descoberta. Não é só no Brasil, é no mundo. Nossa, Franciele, e para uma pessoa que tá ainda antes desses 6 anos, assim, tem alguma dica que você pode dar, algum ponto que a gente pode se atentar, tanto para quem sente ou para quem pode conviver com alguém que possa vir a ter isso? Eu falo para todo mundo que, assim, eu fiquei muito no desespero da dor e eu fui indo de médico em médico, e essa clínica da dor, não é só clínica da dor. É médicos que entendam de fibromialgia, porque não é uma dor só crônica que está em algum lugar, ela migra, ela fica no corpo inteiro, você tem muitos sintomas, como você tem o tempo todo infecção urinária, você tem esses problemas de memória, você machuca o teu corpo inteiro. Então, não é só um médico de dor, não é só a clínica de dor que vai te infiltrar lá um negocinho e você vai... Não, você tem um problema no teu cérebro, você passou a ter. Então, o que eu falo para as pessoas hoje é, por favor, vão às pessoas e tenham certezas que elas são pessoas que entendam de fibromialgia. Se, é médico de dor, não, procure só saber se ela entende de fibromialgia. Se não entender, corra. E saiba que nunca mais na sua vida você vai poder ir para uma academia e malhar com personal trainer. Nada contra o personal trainer, nem os educadores físicos, mas você precisa de uma reabilitação. Você precisa de fisioterapeutas. E um personal não teve o treinamento que um fisioterapeuta precisa. Ele vai ter o treinamento para você mudar teu corpo, para o teu bem-estar, para tua saúde, para tua beleza, para tudo mais. Mas você passou a ser um corpo dolorido, onde você vai fazer o exercício e vai doer. Então você não pode mais puxar aquela pessoa como você puxava. O exercício hoje, quem tem fibromialgia, é muito mais repetição do que peso. Então, e você vai sentir de uma maneira essa dor, eu vou sentir de outra. Então, por isso precisa desse olhar do fisioterapeuta, porque você vai ter que fazer reabilitação. Para mim, funcionou muito o pilates, a musculação, mas para outras pessoas pode não funcionar. Você falou que a parte do exercício é muito importante para o tratamento, mas ao mesmo tempo é um risco, né? Porque se você fizer errado, pode te machucar e impulsionar. Sim. Então, esse cuidado tem que ser do fisioterapeuta te orientar e pode variar de cada pessoa, é isso que você tá falando? Pode variar de cada pessoa, porque, por exemplo, eu tenho mais dores no meu pescoço, nos meus ombros e no meu quadril. Tem pessoas que já têm mais dores no joelho, tem mais dores também no quadril, mas muda um pouco. Então, a intensidade também da dor... Cada um sente de uma maneira, né? E eu, por fazer exercícios errados durante muito tempo, achando que eu tava fazendo exercícios certos, eu ficava de cama. Nossa. E todo mundo falava, tem que fazer exercício. Eu falava, eu tô fazendo. Mas eu só ficava de cama. Só que quando eu achei o meu médico, ele foi fazer o histórico da minha vida e falou, para tudo. Você não tem mais que fazer esse exercício, você não tem mais que fazer isso. Agora você tem que mudar o seu estilo de vida, o seu jeito de se exercitar. Você vai continuar com a tua musculação, mas de outro jeito. E foi aí que você encontrou Pilates? Encontrei o Pilates também. Mas faz associado com musculação? Faço associado com musculação. Que é a melhor coisa, né? Eu faço Pilates e musculação também, fez toda a diferença na minha vida. Faz. Pelo que eu tô entendendo, Franciele, vê se concorda comigo, porque... Como é uma doença difícil de ser diagnosticada,
talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é falar cada vez mais sobre isso para as pessoas terem consciência. E aí, quando você sente uma dor que é contínua e esses outros sintomas que você falou de memória, às vezes você tem que ter um insight disso para já buscar um médico que tenha isso. E os médicos também têm que se especializar, tipo, pelo menos entender isso para considerar, porque senão fica uma coisa passando para um, para outro, devolvendo para você. Jogada, Hoje eu falo assim que o melhor especialista para fibromialgia é o neurologista. Porque é no cérebro, né? Sim, porque temos aí vários sintomas cognitivos, né? Então, o melhor hoje, mais completo para mim é o neurologista, mas o reumatologista também trata. Só que o reumatologista, ele vem de uma pegada lá atrás, onde acreditava-se que a fibromialgia era autoimune, psicológica, aquela coisa toda, por não existir um exame. Mas o reumatologista não tem essa habilidade do neurologista dessas outras coisas. Então, por isso, hoje, o neurologista, ele é o melhor para se tratar da fibromialgia. Neurologista. Você hoje em dia, o seu acompanhamento é com o neurologista? É com o neurologista. Você, então, vê ao longo... Você tem isso há quanto tempo? Desde 2019. Desde 2019. Aí, 6 anos. Sim. 6 anos. Em 2019, você foi diagnosticada? Não. Em 2019, você começou a sentir as dores? As dores. Em 2022, eu fui diagnosticada no início de 2022. E eu levei um ano inteiro para entender o que eu tinha e para começar a ter uma qualidade de vida. Porque até então, esse processo demorou bastante, porque eu tive que readaptar a minha vida. Franciele, então durante esse ano de 2022 que você passou por 27 médicos até ser diagnosticada? De 2019 até 2022. Em 2022, eu conheci o Dr. Bruno Rebouças, em São Paulo, que foi assim, eu fui à força, literalmente, porque eu já estava cansada de médico. Você já não estava descrente? Totalmente. Eu não queria ouvir palavra médico na minha vida mais, porque eu já tinha feito cirurgias, já tinha feito tudo, e tudo que me mandavam fazer, nada funcionava, e eu já estava num estado depressivo, onde eu queria, sim, morrer. Nossa. Então, assim, eu fui lá porque um amigo meu me pediu, falou, pelo amor de Deus, esse é o último. Foi indicação de um amigo que teve esse olhar. Aí eu falei assim, tá, eu vou, mas é o último, não me peçam mais nada. E aí eu carregava uma mala de exames, porque desde 2019 até 2022, imagine a quantidade de exames. Nossa, que eu... Esse já podia mostrar tudo. Uma mala de exames. Mala mesmo, né, de carrinho. É uma que é da Mulher Maravilha, inclusive. Gostei do simbolismo. Exato. Falei, tem que ser uma pessoa muito forte para carregar esses exames, para fazer esses exames. Aliás, o exame que eu queria lembrar e não lembrei era eletromiografia. Eletromiografia. Então, eu tinha uma mala de exame, e aí, por onde eu ia, eu carregava essa mala, porque eu não conseguia nem mais segurar essa mala. Claro. Tão pesada. Eu botei na minha mala da Mulher Maravilha e eu ia carregando a minha mala. Aí, cheguei nele... e aí, porque eu também estava cansada de falar o que eu tinha, porque eu era desacreditada por muitos médicos que falavam assim, nossa, mas você está se tremendo toda. Eu falei, tô me tremendo porque eu tô com dor. Não, mas isso é ansiedade. Não. Tudo era ansiedade. A pior coisa é a gente sentir desvalidado de uma coisa que a gente está sentindo tão pulsante, desconfortável, e buscando ajuda, e o pessoal quer descredibilizar o que a gente tá sentindo. Exatamente. Isso é muito revoltante. Muito revoltante. E aí eu passei a ficar indignada, como muitas pessoas que têm fibromialgia. Aí eu me desenhei e comecei a anotar ali. Tal dia eu fiz a cirurgia tal dia começou a minha dor aqui, tal dia começou ali. Desenhei minhas perninhas, meus bracinhos, minha cabeça, desenhei tudo. Aí cheguei nesse médico e falei assim, olha, eu não aguento mais falar sobre esse assunto, não aguento mais dizer o que eu tenho. Toma aqui, ó. Essa sou eu. Com todos os pontos de dor, com a linha do tempo. A linha do tempo. Aí eu perguntei pra ele, você quer ver meus exames? Ele, não preciso. Eu preciso que você me conte a sua história. Aí foi 1 hora de consulta, né? E aí andei pra cá, andei pra lá, ele fez todos os testes neurológicos comigo, aquela coisa toda. E aí no final ele me disse, você tem fibromialgia. Aí eu, nunca tinha ouvido falar em fibromialgia. Ele me explicou o que era, e aí eu fui ficando desesperada, porque ele disse, não tem cura. Eu falei, meu Deus, eu vou viver assim como? Porque eu já queria morrer, e eu queria morrer mesmo. Eu já fazia tratamento para depressão, para tudo isso. E, um desconforto na própria existência, né? No próprio corpo, se sente presa.
Não, Como é que... e pra mim eu parei de trabalhar, as minhas relações sociais foram pro espaço, eu mesma já nem acreditava mais em mim, eu tenho um filho, pra mim, pra que eu servia pro meu filho uma mãe que não conseguia nem andar, uma mãe que não conseguia... Eu tinha dias que eu não conseguia cortar a comida. Então assim, pra que você quer uma mãe que não funciona? Você não conseguia fazer coisas básicas, você não conseguia sair de casa, você não conseguia... nada, então assim, pra mim, eu queria mesmo era morrer. Então assim, né? E aí, quando ele me explicou isso, eu falei assim, bem, então eu vou viver assim, nada, né? Aí ele foi me explicando, não, mas isso você pode ter uma qualidade de vida. Aí me explicou dos exercícios físicos. Eu queria matar ele, porque eu falava, como é que alguém vai fazer exercício físico com dor? Pois é. Por que ele explicou? Por que é tão importante assim? Explica melhor. Porque o exercício físico, ele vai ali mexer onde você tem a dor, você também tem toda aquela questão do movimento, da endorfina, do prazer, nananã, e você vai fazer toda aquela coisa do exercício físico onde você vai realmente mexer aonde está a dor, onde não precisa mais doer, entendeu? Vai doer, mas vai doer de outra forma. Estímulos diferentes. Estímulos diferentes. Você vai descobrir os seus gatilhos também. Então, o exercício físico porque a fibromialgia traz muita ansiedade, muita depressão também. Então, o exercício físico vai te ajudar a ir eliminando tudo isso também. Aeróbico para depressão, para ansiedade, a gente faz pela nossa cabeça, né? Exatamente. Então, foi assim. Aí, ele me explicou tudo isso. Eu achei ele um maluco. Mas eu fiquei 1 mês e pouco em São Paulo só com a equipe dele, né, na clínica, onde eu passei por fisiatra, até ginecologista, eu passei todos os fisioterapeutas, e ali eles foram me estudar, né? Passou 1 mês, não era internada, né? Não, era só tipo, indo na clínica e sendo estudada por todos eles, e de uma maneira que eles foram me dessensibilizando e me encorajando a me mexer, a fazer coisas que eu não fazia mais, porque eu vivia travada de tanta dor, porque eu tinha até medo de atravessar a rua, porque eu falava assim, gente, eu nem sei se eu consigo chegar lá. Então, assim, era um caos pra mim. E aí, tomar mais consciência das coisas. Porque eu sinto que eu entendo que é desesperador uma doença que você vê que não tem cura. Mas, ao mesmo tempo, não deu um alívio, pelo menos saber o que é? Com certeza. Porque quando eu não tinha o diagnóstico, cada vez que eu fazia um exame, eu falava assim, meu Deus, eu já cheguei a falar para mim mesma, tomara que seja um câncer, porque aí eu já sei que não vai ter o que fazer mesmo e tudo vai acabar. Porque não ter a clareza do que gera muita angústia também. Sim, você fica desesperada procurando uma coisa que não tem fim. E eu queria muito que fosse uma coisa muito grave, porque aí eu ia ter essa resposta e acabou. E ia fazer sentido, né? Ia fazer sentido, porque até então eu era louca. Né? Então, assim, não, eu precisava. Aí quando chegava um exame que eu não tinha nada, era uma frustração. Que eu falava, como que eu não tenho nada? Então, realmente, eu sou maluca. Nossa. Só que não. Aí, com todo esse processo, eu vi que eu não era maluca, que eu realmente tinha alguma coisa, que era fibromialgia e que realmente eu poderia ter a qualidade de vida. Depois que eu passei por eles, por essa equipe multidisciplinar, e que eu fui fazendo coisas básicas, como caminhar com meu cachorro, que eu já nem caminhava mais, foi me dando aquela coisa de voltar, entendeu? A fazer um movimento. Doeu, mas ele sempre me incentivava. Vai doer hoje, mas amanhã não vai doer tanto. Eles passaram... Como é que foi que você falou que ficou te ajudou a te sensibilizar? Tipo, te ajudou a voltar a conseguir fazer as coisas? Sim, voltar a fazer tudo. Desde tomar um banho, eu não conseguia tomar banho, porque a esponja me machucava, a roupa me machucava, tudo me machucava. Então, eu tinha que fazer uma dessensibilização cerebral também. Então, assim, tinha um dos exercícios que era uma bucha, que você fazia ao contrário, entendeu? Justamente para mostrar para o seu cérebro que aquilo ali não era um estímulo de dor, que aquilo era um estímulo de um carinho, de uma leveza e de alguma coisa assim. Então, eu tive que reprocessar tudo aqui, porque a fibromialgia também te traz muito medo. Entendi. E aí, pro seu cérebro, coisas que poderiam não ser tão ameaçadoras, passa a ser por conta da referência que seu cérebro criou de milhões de outras experiências. E aí eles conseguem, por exercícios, fazer você meio que resetar isso. Exatamente. Nossa, que ótimo! Mas não que você fique sem dor, você vai ficar sem dor, não vai ficar sem dor, mas você vai ficar com uma dor bem diminuída, você vai sair das crises que fazem você parar a sua vida. Eu falo sempre para todo mundo, hoje a fibromialgia anda atrás de mim, ela não anda mais na frente.
Hoje em dia eu converso com ela e falo, querida, a gente tem que andar juntas, então tá bom. Então vamos embora. Você fez as pazes com ela, por Eu assim fiz dizer. as pazes com ela. Franciele, é poderoso a gente pegar o maior desafio da vida e encontrar propósito disso e ajudar as outras pessoas. Como é que foi essa mudança de você usar sua influência para virar ativista dessa causa? Então, foi tudo muito por acaso, tá? Porque quando eu comecei a divulgar para as pessoas que eu tinha fibromialgia, eu fui vendo pessoas saindo do bueiro. Eu fui vendo pessoas pipocarem no meu Instagram num nível de sofrimento que eu estava. Pessoas falando, eu vou me matar, eu quero cometer suicídio. E eu falava, gente, tem muita gente igual a mim. E eu me sentia, assim, como eu tinha acabado de me formar em psicologia também, eu falei assim, gente, eu me senti num dever de poder usar a minha experiência para mostrar para as pessoas, eu sei o que você está falando, eu sei o que você viveu. Fazer elas se sentirem vistas. Exato, eu tô te vendo, eu entendo. Então, eu vou falar diretamente com vocês a minha experiência, não para você me copiar, mas para você se inspirar. Então, eu comecei no meu Instagram falando cada vez mais sobre a fibromialgia. Começou pelo Instagram mesmo? Comecei pelo Instagram falando, e daqui a pouco cada vez mais pessoas começaram, eu tenho, fala mais sobre isso, e dúvidas, e dúvidas, e dúvidas. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem um projeto da carteirinha que mostra quem tem fibromialgia, que do vereador Rogério Amorim, ele é médico, né? E ele acabou criando isso por ser médico e ver cada vez mais pessoas indo ao consultório dele com as mesmas demandas, né? E aí ele viu o quanto afetava a vida das pessoas e criou essa carteirinha para você ter acesso à fila preferencial. Ah, sim, uma carteirinha de que te identifica, porque a fibromialgia não tem cor, não sangra, não tem nada aqui exposto. Então, assim, e a gente não consegue ficar muito tempo em pé, não consegue ficar muito tempo deitado, não consegue ficar muito tempo nem nada. Então, só para identificar que você tem alguma coisa, então a gente usa o cordão do girassol, que ele já é para pessoas que têm doenças raras, doenças que não são mostradas, né? Para você já identificar que aquela pessoa tem alguma coisa que ela precisa de um atendimento. Então, ele tem essa carteirinha, só que eu não sabia quem era ele. E aí eu fiz um vídeo mostrando que pessoas que tinham fibromialgia poderiam fazer essa carteirinha. Não é ainda no Brasil inteiro, infelizmente, mas muitos estados já têm. E esse vídeo viralizou e caiu e chegou até ele. E aí ele me convidou para fazer parte, junto com ele, dessa causa e de tudo mais, né, para ajudá-lo a divulgar, porque eu era uma pessoa, né, pública, então eu poderia, né, levar isso, porque ele já fazia essa coisa, então eu ajudaria ele. A levar essas informações para mais gente. Exatamente, e foi essa fusão nossa. Então hoje ele tem a lei, ele, né, luta por isso, né, então eu me tornei uma ativista por causa da fibromialgia, por causa dele. Né? E assim, e de tanto divulgar, as coisas começaram a chegar até as pessoas. E aí eu fui homenageada, ganhei uma medalha. A medalha Chiquinha Gonzaga. Parabéns. Obrigada, mas assim, confesso a você que quando eu estava recebendo a medalha, eu falava assim, meu Deus, eu achei que eu ia ganhar uma medalha no palco por uma novela, né? Por uma coisa que eu me dediquei a vida inteira. E eu tô ganhando uma medalha por um sofrimento que eu tive, mas é uma medalha incrível também, porque hoje eu posso ajudar as pessoas, então não tem preço, sabe? Então, assim, quando eu me vi naquele plenário, naquela câmera, eu falei assim, meu Deus, aonde eu estou? Aonde a dor me levou? Então, assim, hoje eu posso olhar para você e falar assim, eu sou grata à fibromialgia. Eu sou grata a tudo que eu passei. Eu sou grata a ter todas as cirurgias que eu passei, a toda a discriminação que eu passei. Hoje eu posso dizer, eu sou grata, porque eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor. Eu acho que através da psicologia hoje eu ajudo pessoas na clínica, no consultório, as pessoas vêm até a mim por causa da dor, e às vezes nem é dor de fibromialgia, é dor de uma outra doença, de outras coisas, mas eu entendo de dor. Então, assim, a fibromialgia me deu munição para eu ser uma pessoa melhor e poder ajudar o outro, que provavelmente com a minha arte eu não estava conseguindo fazer. O universo te encaminhou para você ver o seu propósito e você conseguiu abraçar. Isso é muito nobre, muito evoluído, porque muitas pessoas, tipo, com os desafios que têm, elas vão para um outro lado e você atravessou aquilo, encarou de frente
e consegue impactar milhões de outras pessoas com isso também. Mas eu acho que é isso. Você também nasceu com propósito, né? E eu acho que se a gente não vier para cá e não impactar as pessoas de alguma maneira, nem que seja 4 pessoas, 5 pessoas, mas você deixar uma experiência para elas e você dizer a elas, é possível, seja o que for, é possível. Não desista, não desista. E é isso que, assim, que eu hoje mais falo, não desista, por favor, não desista. Isso me sensibiliza muito, porque eu cada vez mais... Eu tava vendo isso uns anos atrás, que fez toda a diferença na minha vida. Na igreja, tal, que o padre falou que o nosso propósito estava ligado ao que fosse mais difícil pra gente encarar. Nossa, quando eu ouvi isso, fez toda a diferença na minha vida. A gente começa a olhar os nossos desafios com outros olhos, a gente começa a não querer evitar o que faz mal pra gente. E imagino que você, como psicólogo, também vê como é importante a gente, tipo, a encarar as nossas dores. E esse processo de você ser grato pelo que você viveu, e ser grato mesmo, agradecer ao universo porque você passou por aquilo, é muito, muito, muito importante, muito, muito difícil também, mas você te bota num lugar em outro patamar, assim, de vida e de frequência, eu acho que é o que faz você conseguir ajudar as pessoas e você viver com propósito e ser mais leve. Você vê, você tava, tipo, desistindo e encontrou isso porque você não teve medo de encarar sua maior dor. Não tive... Eu quis desistir. Mas, graças a Deus, eu encontrei anjos também que me ajudaram, né, pra não desistir. E hoje eu quero ser esse anjo na vida das pessoas, né? Então, assim, e como você falou, tem pessoas que pegam coisas e, ao invés de encararem, elas olham aquilo como se fosse uma montanha que elas não podem alcançar, mas elas podem, né? Basta você querer muito alcançar, e você pode não conseguir desse jeito realmente que você quer, mas vai do outro jeito, vai tentando, vai do jeito que der, entendeu? Mas não desista, e é aquilo, não queira ser cópia de ninguém, sabe? Mas seja só um exemplo mínimo que seja de coisa boa. Então, assim... buscar essa autenticidade. E é muito fácil a gente também levar isso para o vitimismo, culpar as pessoas, sendo que o desafio é seu. Né? A lição... Não por acaso, né? A lição é para você. Essa é a tua lição. Você tem que passar por ela, ninguém mais. O desafio é seu. E foi isso que eu entendi, o desafio era meu. E a psicologia foi atrelada a isso ou já veio antes? Como surgiu a psicologia na sua vida? A psicologia, ela surgiu dessa maneira, porque eu estava me achando assim, eu fui perdendo o meu trabalho, eu perdi o meu espaço como atriz no mercado, porque tudo mudou, aí veio a Covid, veio um monte de coisa. Isso já em 2019, né? E eu fiquei para trás, né? Então a psicologia veio numa maneira de eu me encontrar de novo no mundo e não me achar uma doida, porque eu tinha uma coisa que eu não sabia dizer o que eu tinha. Isso foi, então, nesses anos de 2020? Eu me formei o ano passado. Então, assim, e eu fiz tudo para não começar a faculdade, tá? Como assim? Porque eu passei, aí eu falei assim, meu psiquiatra sempre me falando, você tem que procurar o objetivo de novo, mas eu queria desistir de tudo. E aí, começaram as aulas, eu não fui, faltei 10 dias, porque eu queria que desse tudo errado, porque eu queria desistir, porque eu não via uma luz no fim do túnel. Só que aí eu fui gostando da psicologia e fui vendo que eu não era maluca e fui vendo que, independente se eu era maluca ou não, a psicologia falava muito comigo também, me acrescentava muito, até como atriz. Eu ia perguntar isso, porque tem tudo a ver, né? A gente vai entendendo como o humano funciona, a gente consegue atuar melhor, escrever melhor. Exatamente. Então, assim, a psicologia me ajudou nisso. Só que eu sem saber, a psicologia foi um presente na minha vida também. Porque eu não imaginava, eu comecei a fazer psicologia por mim, para tratar a minha cabeça. E hoje eu trato um monte de pessoas. Você está atendendo? Atendo, eu faço 2 pós-graduações. Em quê? Eu faço pós-hospitalar, de tanto eu viver no hospital, de tanto eu ver gente com dor.
Eu eu faço pós na Rede DOR de psicologia hospitalar e faço em TCC, que é o de cognitivo mesmo. Eu ia perguntar isso, que tem uma linha que você gosta mais. A sistêmica e o cognitivo. Eu faço essas duas pós-graduações. Já eu tô com a minha clínica aberta e eu falo assim, gente, eu comecei de um jeito e tô indo completamente para outro, assim, também foi um presente isso para mim, que eu não me imaginava uma psicóloga, nunca me imaginei ajudando pessoas desse jeito, né, porque chegam pessoas para mim completamente de sofrimentos diferentes, mas eu acho que o lado atriz também, que a gente tem um lado acolhedor, quem gosta da arte, a gente tem esse lado acolhedor, a gente tem esse lado sensível. De olhar o outro devagar também. Exatamente, de você saber escutar. Porque se você não sabe escutar, você não consegue fazer uma entrevista, você não consegue, né, ter um desempenho bom com o seu colega. Então, a psicologia e a atuação, ela agregou tudo. E foi outro presente que eu jamais me imaginava, assim. Quando eu comprei meu consultório, eu falei, meu Deus... Eu me imaginava comprando qualquer outra coisa, menos uma sala para fazer o meu consultório, entendeu? Ai, que máximo, Franciele. Hoje eu posso dizer que máximo, mas foi bem difícil. É verdade. E voltando um pouquinho da questão do ativismo, qual é a principal luta em relação à causa da fibromialgia? Direitos iguais. Né? Porque a fibromialgia, como ela não tem cor, não tem raça, não tem sexo, quer dizer, dá mais em mulheres, mas dá em homens também. Tem algum motivo pelo qual dá mais em mulheres? Fala-se que é muito por causa do hormonal, essa coisa de que a mulher sente mais, mulher tem mais depressão, mulher tem mais esse lado também sensível, e a dor tem o seu lado sensível também. Né? Entendi. Então, por isso dá mais em mulheres. Mas eu também não acredito muito que esse percentual de homens seja tão pequeno quanto falam, porque os homens foram criados para ser fortes, para não sentir dor. Então, eu acredito que isso impeça muitos homens de dizer, eu tô com dor. Sim. E homem também tem mais dificuldade de querer ir ao médico. Né? Exatamente. Mas falar que tem dor não significa dizer que você é fraco. Com certeza. Né? Então, assim, hoje em dia o ativismo é para direitos, porque as pessoas precisam de remédios, as pessoas precisam de tratamento, porque você, olha só, você precisa do neurologista, ou do reumatologista, ou dos dois, você precisa de fisioterapeuta, você precisa do psicólogo, você precisa do psiquiatra. Quanto custa isso? Então, assim, e hoje em dia você vê pessoas sem o mínimo de tratamento, e é uma doença que você não vê, não enxerga, então você chega no posto, você chega na emergência, tô com dor. Aonde? Você não tem nada sangrando, não tá nada quebrado, então sofre-se muito preconceito, você é chamada de preguiçosa, você é chamada de fresca, que você não quer trabalhar, você quer tomar remédio. Então, hoje a luta é isso, direitos iguais, né? E não é nem iguais, são direitos... Equidade. Básicos para médicos que entendam de fibromialgia, para que a fibromialgia seja incluída, né, nessa coisa que hoje em dia as pessoas com autismo conseguiram, reconhecimento, síndrome de Down, essas coisas todas, para que você seja respeitado. Dá mais voz e as pessoas olharem aquilo com consciência, né? Porque o que a gente não conhece, a gente não cuida. Exato, porque a fibromialgia não é só dor, são vários sintomas e tem pessoas que elas morrem porque elas se suicidam. Porque a vida delas acaba, o casamento delas acaba, porque elas não conseguem mais cuidar dos filhos. Quem tá perto de alguém que tem fibromialgia, ou como é que as pessoas podem ajudar, como podem ser aliadas dessa causa? Ouvindo, não criticar, porque as maiores críticas vêm da família. Posso imaginar. Porque te vê ali no dia a dia, levanta dessa cama. Você não tá indo pra faculdade? Por que você não tá indo pra faculdade? Essa menina tá aí fresca. Isso antes do diagnóstico ou depois do diagnóstico também? Não, antes, Muitas né? vezes também depois do diagnóstico. Imagina se ela tá com essa dor toda. Tá lá. Que não tá doendo em você, né? Tá lá na academia, tá não sei onde. Porque o que me ajudou também a sair das minhas crises foram trilhas. Trilhas? Eu fui me envolver com a natureza, com tudo isso. Então eu precisei mudar de ambientes, pessoas e lugares.
Muda de ambiente, pessoas e lugares. É. Contato com a natureza faz muito bem pra cabeça, né? Muito bem pra cabeça. E para mim, que sempre gostei de esporte, as trilhas têm muita coisa com a competição. É? E aí eu comecei a competir com a fibromialgia. Aí eu fiz minha primeira trilha, foi o Morro dos Irmãos ali. Ninguém sabia que eu tinha fibromialgia. Eu fui numa equipe que eu nunca tinha visto na minha vida, mas ninguém queria fazer trilha comigo. Eu fui lá e me inscrevi numas meninas que iam fazer trilha. Eu falei, eu vou lá nelas. E fui com elas. Eu cheguei lá em cima, acabada. Quanto tempo de trilha? Ela não é nem muita coisa. Demora quase 1 hora para chegar. Eu falei, mas, pô, subida, né? É subida. Eu cheguei acabada. Eu falei, agora eu tenho que descer. Como é que eu desço? E eu não queria falar pra ninguém que eu tinha fibromialgia, até porque ninguém sabia o que era mesmo. Eu não queria também ser tratada diferente. Eu queria estar num grupo ali. Mas quando eu cheguei, me deu uma sensação tão incrível que eu falei assim, caraca, se eu posso subir, eu posso descer. E aí eu desci. Mas eu fiquei depois 4 dias de cama. Tudo bem. Porque eu falei assim, tá bom, mas eu vou de novo porque eu gostei da experiência de conquistar. Vale a pena se desafiar dessa forma. Exato. E aí, através das trilhas, eu fui fazendo trilha no Rio de Janeiro inteiro, porque era um desafio. Eu consegui isso, eu vou conseguir. Até a Pedra da Gávea eu já fiz. Caramba! Então, assim, as trilhas me ajudaram a conquistar isso, porque eu falei, fibromialgia, vamos juntos. Eu vou, você pode tanta coisa, eu também posso. Então, o contato com a natureza, o manejo do estresse, ajuda muito nessa disputa com essa dor, com essa coisa toda. Um assunto muito bom também é isso de deixar, de se permitir mudar o ciclo. Porque às vezes a gente está em outra fase de vida e o pessoal fala muito isso comigo no Instagram também, sobre se permitir mudar de amigos, cortar amizades tóxicas. Como é que você falaria sobre isso? Porque às vezes a gente é muito apegado a alguém por estar na nossa vida há muito tempo, mas não faz mais sentido. Exato, eu tive que ressignificar tudo, porque eu tenho uma síndrome da Mulher Maravilha, da boazinha, que eu quero ajudar e que eu quero pegar as dores dos outros, só que os outros me fazem mal. Eu tive que mudar isso, eu tive que olhar pra mim e falar assim, não, aprenda a dizer não. Você tem que dizer não. Você tem que se blindar, porque isso não faz você bem, você tá fazendo uma coisa que você não gosta, você tá num relacionamento em que acabou. Não. Diga não, não, saia disso, saia do que te faz mal. Eu tinha muitas amizades em que pessoas não entendiam que eu tava com dor e elas falavam, ela não veio aqui porque ela tá com preguiça, ou então porque ela tá brigada, não sei com quem, por isso que ela não veio no meu aniversário, não vou ligar mais pra ela. E não era isso, eu não conseguia ficar no ambiente sentada. E outras pessoas, quando ficam mais alegres, elas começam a cutucar você. Nossa, posso imaginar. E aí eu ficava com mais dor ainda, eu ia fazendo assim, ai gente, por favor, não. E não entendiam. Deixa de ser fresca. Nossa! Aí eu falava, cara, as pessoas não me entendem. Eu não posso estar nesses ambientes mais. Aí eu passei a entender que ambientes onde tem muito estímulo de som, de não sei o quê, muita zoação, de bater, eu não podia mais estar. Então eu fui mudando, eu fui cortando, foi isso, foi aquilo. E assim, eu fui buscando pessoas com mais empatia, sabe? Eu não tô indo no seu aniversário porque eu não quero. Eu não tô indo porque eu não consigo. Então entenda isso, eu não tô brigada com ninguém, eu não tô brigada com você, tanto que eu tô te dando parabéns, eu gostaria muito de estar com você, mas eu não consigo hoje. Então essas pessoas que deram valor a isso, eu guardei. As outras eu falei, obrigada, até aqui foi muito bom ter conhecido vocês, mas a vida continua. E às vezes é até um pouco mais natural, né? No que a gente vai buscando coisas que fazem mais sentido com a gente, elas vão indo pra trás. Sim. Naturalmente. Sim. Ou você sente que você teve que ter conversas com as pessoas? Não tive que ter conversas nenhuma, porque eu fui vendo conforme a minha vida foi mudando, os meus hábitos foram mudando, eu fui mais pra natureza, até porque o sono é muito importante para quem tem fibromialgia. Se você não dorme, você tem mais dor. E a gente tem problema de insônia. Então a gente tem que dormir. Tem problema de insônia? Por conta da dor? Por causa da dor. Não acha posição? E também por causa do cérebro, né? É um outro efeito cognitivo, né, que a fibromialgia deixa. Então, assim, eu não posso mais ficar nas baladas, eu não posso mais ficar perdendo noite de sono com conversas idiotas, com gente idiota. Eu tenho que realmente selecionar o que vale a pena na minha vida.
Então, assim, eu não tive que ter nenhuma conversa. Eu fui naturalmente me afastando. Eu fui assim, ok, aqui eu posso, aqui eu não posso. E foi isso, foi naturalmente. Sobre a questão de outras pessoas que sofrem com depressão e pensam em têm pensamentos suicidas, também acho que vale você dar um conselho sobre como a gente pode... Porque o que eu vejo que é muito grave sobre isso é porque a gente vê pessoas que você nunca imaginaria que estão passando por isso, e então, quando acontece alguma coisa, você se sente super culpado de não poder ter ajudado, mas ao mesmo tempo, às vezes, não deu para ver. Como é que a gente pode ter mais essa sensibilidade? Porque são uns assuntos que as pessoas não costumam falar, né? E não pode ser divulgado mesmo. Acho que até a gente vai ter que cortar as palavras, que no YouTube não pode falar certas palavras. Mas como é que a gente pode ter esse olhar, ser mais sensível para as pessoas que estão à nossa volta e principalmente ajudar, eu imagino, a conseguir mudar o pensamento? Eu acho que as pessoas precisam ser mais empáticas, porque até você chegar em tirar a sua vida, muita coisa aconteceu. Muitos sinais foram dados. E as pessoas não souberam ouvir, né? Tem até um vídeo que tem no meu Instagram de uma moça que mostra ela recebendo a formatura dela, o aniversário dela, ela é super feliz, não sei o que, vai dando uma cronologia, né, antes dela tirar a vida dela. Ela estava super feliz. E do nada, e nunca é do nada, ela tirou a própria vida. Então, assim, que as pessoas sejam mais empáticas, que as pessoas não usem a palavra isso é frescura. Isso não vai validar passar. O sentimento do outro. Exato. Senão a pessoa vai calar. E não vai te contar mais nada. E aí ela vai sumir cada vez mais, ela vai se isolar cada vez mais. Então, quando você ver uma pessoa muito isolada, deixando de fazer coisas prazerosas, conversa com ela. Chama ela para fazer coisas simples. Vamos tomar um sorvete? Vamos na praia? Não precisa ser coisas grandiosas, sabe? Poxa, como você tá bonita hoje, né? Vamos lá no shopping que eu vou comprar esse batom, você fica tão bonita com ele. Ou não precisa ir ao shopping nem nada. Trouxe para você. Você fica linda com isso. Pequenos gestos. Pequenos gestos. E que ir ao psicólogo é importante. Que ir ao psiquiatra é importante. Porque a depressão não é uma decisão. Eu quero estar triste. Não, tem hormônios relacionados em que você precisa dos medicamentos e que não condenem o fato de que você toma medicamento para a sua depressão, para a sua cabeça, porque tem pessoas com diabetes que tomam remédio para diabetes, tem pessoas que têm pressão alta e vão tomar remédio para pressão alta. E qual o problema você tomar remédio para sua cabeça? Então, não critique, sabe? Acolha. Não, se você não entende, fica quieto. E sem contar que para cada pessoa é diferente, né? Sim. Cada pessoa vai se demonstrar de uma forma, mas ela vai demonstrar, tá? Nunca é do nada. Então é muito da gente ter esse olhar mais devagar, né? Às vezes a pessoa parou de frequentar um grupinho e aí você pensa que deve estar chateado com alguém. A gente sempre acha que a tendência das pessoas é se sentirem, acharem que o foco é elas mesmas, mas tem outras coisas. Exatamente. É o egoísmo? É isso, é você olhar, cara, por que será que ela parou de frequentar uma coisa que ela gostava tanto? Né? Manda uma mensagem, não respondeu, manda de novo. E provavelmente ela não vai responder por várias vezes, mas mas ela vai estar vendo. Ela vai estar vendo. E é verdade, às vezes é um detalhezinho, tipo, não precisa falar sobre o que a pessoa tá sentindo. Pode falar uma coisa do dia a dia, que nem Exato. Você falou, um elogio, uma conversa mundana, contar uma fofoca. E vou te dizer, já que a gente falou sobre o pé, as pessoas sempre elogiaram o meu pé. E eu sempre falei, gente, que gente doida, né? Gostar de pé. Mas acabou que eu passei a gostar de pé e eu passei a admirar esse mundo dos pés. Só que com a fibromialgia e com a depressão, minha autoestima foi pro fundo do poço. E quem me ajudou a levantar foram esses internautas fãs dos meus pés. Gente, que maravilha. Deixa eu entender. Aí você nunca tinha pensado que seu pé era bonito e aí, de repente, começou a receber mensagem sobre o seu pé, foi isso? Isso, há anos atrás, eu já tive até um site, inclusive, um menino me abordou no aeroporto, né, porque eu postava fotos no meu Instagram e aí postava a foto inteira. Aí, em vez de ele elogiar, nossa, que vestido bonito, você tá tão bonita, nossa, seu pé é lindo.
Não tem como, sempre tem alguém no direct falando. Exatamente. É um clássico. Eu falava assim, ok, né? Aí, coisas da vida, eu encontrei com ele no aeroporto, né? Aí ele, nossa, eu sou seu fã, não sei o quê, posso tirar uma foto? Eu falei, pode. Aí tiramos a foto, aí ele, mas agora eu quero do seu pé. Aí eu falei, tá bom, vamos tirar foto do pé, né? Aquela coisa toda. E aí, ele trabalhava numa outra emissora, enfim, ele sabia tudo de edição, dessas coisas todas, e ele me propôs fazer o site dos pés. Você criou um site, aí não é numa plataforma que existe? Não, agora eu tinha numa plataforma, que eu acabei agora encerrando ela, porque assim, eu não estava conseguindo dar às pessoas o que elas tanto queriam, porque elas querem coisas todos os dias. Eu ia perguntar isso, frequência de conteúdo tem que postar? Todos os dias você tem que postar. Mas nasceu assim, com esse rapaz, a história dos pés. E aí eu me tornei uma musa do mundo dos pés. E eu falei, Jesus, então, que bom. Só que quando eu tive fibro, eu parei com tudo isso, porque eu me achava horrorosa. Eu não conseguia usar salto alto, eu não conseguia... Eu nem me vestia direito. Não fazia nada, porque eu só vestia roupa larga, nem nada. É porque a roupa encostando já... Isso. E aí, quando as pessoas começavam assim, tô sentindo falta do pezinho. Eu falava assim, ai, meu Deus... Vou fazer meu pé, vou fazer minha mão, não sei o que, vou tirar uma foto. Então, isso era terapêutico para mim. E aí, eu comecei a me sentir também que eu não era uma pessoa mais atrativa em relação aos homens, a símbolo sexual, aquela coisa toda, eu me achava feia. E aí, com o site dos pés, eu comecei a de novo a me arrumar. Comecei a de novo a tirar foto. E a de novo usar o salto alto. Nossa! Então, assim, o site dos pés me ajudou a me dar essa coisa assim, cara, você é interessante sim. Voltar a se ver como mulher. Se arruma. Tem gente que gosta, né, de você, tem gente que quer ver você bonita, tem gente que quer ver você alegre, aquilo que a gente falou, os pequenos detalhes. Porque para muitas pessoas, é um site de pé sensual, para outras é pornográfico, para outras é não sei o quê. Não, a conotação por trás do site dos pés é muito além. É muito além disso. Os pés me devolveram essa imagem de mim sexy, bonita, e me achar, nossa, um mulherão. Então, temos essa pegada aí dos pés. Gente, que maravilha. E eu queria fazer umas perguntas mais específicas, tipo, essa pessoa que você falou, ele te ajudou a montar como negócio? Ou você entrou numa plataforma, ele, tipo assim, ajudou a editar? Porque o pessoal elogia meus pés também. Ótimo, abuse deles. Aí eu fiquei pensando, como é que é isso? Tipo, a plataforma te divulga, explica assim, tipo, ele te ajudou a tirar as fotos... E aí... Sim, ele me ajudava a tirar as fotos. No início, a gente teve um site, né? Porque nem se falava de site, essas coisas. Isso foi em que ano, assim? Isso, foi em 2017, então por ainda aí. nem existia, tipo, aquele privacy, OnlyFans, não existia nada disso. Nada disso. E aí, a gente foi pra lá. Foi pioneira. Fui pioneira, por isso que eu falo pra você. Eu fui a musa dos pés. Nossa! De verdade, o mundo fit que eles falam. Nossa, super... Mundo fit? Eles chamam de fit? Fit. De fetiche? De fetiche, mundo fit. É de pé também. E aí... de fit, tá. De fit. E aí, acabou assim que eu comecei a vender coisas, eu vendia meia. Eu fui até no programa do Danilo Gentili. E aí, eu até contei uma história engraçada, porque muita gente comprava raspas da sola do meu pé. Tipo, quando você vai no podólogo, você guardava... Manicure mesmo. Ela faz meu pé, e aí ela faz com a lixa, né? E aí, eu pegava um zip-log, deixava aqui embaixo. E aí, colocava as raspas da sola do meu pé. Vendia. E vendia meia usada, vendia sapato, vendia tudo, vendia vídeos, né? Só que aí eu parei com esse site porque eu fui morar fora. Também não tava muito não dava tempo, mas eu continuei com as fotos dos pés, continuei lá. No seu ritmo. E aí eu voltei com um Telegram privado quando eu comecei a me sentir melhor da fibromialgia. E aí eu me senti mais autoconfiante, e aí eu fui postando fotos minhas para essas pessoas que curtiam muito os pés, e uma forma também de fazer dinheiro e de tudo mais, tal, e vendia as assinaturas. Eu não fui pro OnlyFans, não fui para esses outros sites, porque acho que se mistura muito as coisas, né? Como com assim? A pornografia e que tem de tudo. E eu tenho um lado que eu não quero isso, né? Então, assim, eu falei, não, eu não tenho grandes...
não quero ganhar grande dinheiro, não quero nada com isso. Então eu fui só pro Telegram, para pessoas bem assim, que sabiam que eu tinha, que pagavam por aquele conteúdo diário e também me encomendavam vídeos, né? Eu quero que você faça mais vídeo para mim na banheira. Aí eles pagavam extra por esses vídeos ou eles assinavam? Extras. Você pagava assinatura e você pagava os extras. A Lily Allen, ela fala que ela ganha mais dinheiro com os 1.000 assinantes dela de foto de pé do que com os milhões de ouvintes no Spotify. Eu acredito, porque tem um universo de pessoas que gostam de pés e não tem problema nenhum gostar de pés. Tem alguma psicologia por trás disso? Alguma explicação? Freud explica, né, que você, principalmente o homem, né, porque você vê o homem gostando muito mais desse fetiche do que a mulher, porque quando a criança, ela engatinha, a primeira coisa que ela vê nua de uma mulher são os pés, é o calcanhar. Então tem uma explicação aí para muitos homens por ser a primeira coisa que eles viram nuas de uma mulher. Interessante! É interessante. Então, assim, isso foi o primeiro contato de pele para muitos homens. E aquilo ali virou uma coisa de que eles acham sensual. E é sensual uma mulher de salto alto. E é sensual, entendeu? O salto alto deixa uma mulher feminina, sensual. Então, assim, Freud explica mais ou menos isso. Nossa, adorei. E adorei também... Quê? Depois que a gente vai mostrar. Diretor, dá um zoom aí. É muito lindo o seu pé mesmo. Obrigada. Olha isso. Mas eu falo, mas sabe o que é? Eu nem falo que meu pé é bonito, porque eu fui bailarina durante muito tempo. Então eu tenho aqui uns calozinhos, umas coisinhas assim. Mas eles são apaixonados por isso aqui, ó. É o arco do pé. Que é a coisa que bailarina tem. Então eu tenho esse arco aqui e tem essas ruguinhas. Eles amam ruguinhas. Eles gostam disso, Amam ruguinhas. Que legal. E tem alguma... Eu realmente, eu me aprofundei na ideia de fazer umas fotos de pé. Aí eu fiquei pensando, tem que postar todo dia, né? Aí eu fiz uma listinha. Foi um dia que eu tava com a minha irmã conversando sobre isso. Ela falou, seu pé é bonito e tal. Mostrar o meu pé também. Mostra aí, tá vendo? Ó, bonitinho, ó. Tem uma solinha bonitinha, macia. Muito bem. Aí eu fiquei... sucesso. Aí eu fiquei pensando, nossa, o que eu faço? Aí eu pensei, vou mostrar eu na areia, vou mostrar eu pisando umas uvas, assim. Aí você vou espremer uma coisa com o pé. Você pode fazer o que você quiser. Mas as pessoas gostam mais, assim, de uma coisa mais esquisita ou de uma coisa mais clássica, um pé bonito ali numa cama? As pessoas gostam de tudo. Você que vai decidir o que você vai querer mostrar ou não. Você vai decidir o teu limite, né? Por isso que eu sempre falei, não é pornográfico, porque se deixar, eles vão querer ver o pé de tudo quanto é jeito e fazendo coisas com o pé. Eu ia perguntar isso, porque na sua bio também tá que você é cristã, né? Mas agora eu já entendi que, tipo, tem mais a ver com o seu resgate de autoestima e com uma coisa artística do que com qualquer outra coisa. Exatamente. Eu tava com essa divergência na minha cabeça também. Eu sou católica, eu fiquei pensando, putz. Não, é mais pra coisa do... E porque é uma zona erógena também, eu acho. Eu acho assim, cara, um homem que acha bonito, elogiar, poxa, que sapato bonito, nossa, você tá tão bonita, que pé bonito, pra mim é um elogio que você é bonita por inteiro, entendeu? E assim, um namorado que beija seus pés e depois vai beijando sua coxa, vai beijando você, pra mim isso é super natural e super envolvente também, né? Desde que não fique só no pé, né? E veja você por inteira. Com certeza. Inclusive, isso é uma coisa que quanto mais a gente conseguir divulgar, melhor, né? Que existe um corpo inteiro aqui. Não só algumas partes. E tem muita gente que gosta de peito, mas também gosta de um pé bonito. Eu, por exemplo, gosto de um pé masculino bonito. Eu não vejo essa coisa como um fetiche, mas pra mim, se tiver chulé, se tiver uma unha encravada... eu reparo bem nas unhas mesmo. Tô fora. Não quero saber. Unha e dente, pra mim, assim, eu já olho e falo assim, não, quero não. Sim. Comigo a mesma coisa. Todos os meus amigos falam, podólogo. O homem tem que ir no podólogo. Exatamente. É aquele pé ali masculino, mas, limpinho, tudo certinho. Assim. Não dá, né? Unha, nossa, com certeza. Eu tenho uma coisa com mão. Então, de ver uma mão masculina, assim... Me dá uma coisa. Explica, Freud Como é que é? O que ele explica? Tem toda uma questão da coisa do homem, né? Do macho e da proteção. A pegada não é aquela coisa que falam sexual, não. Não, você se sente segura. Segura.
né? Mulher, ela gosta de proteção e segurança. Pode ser o cara mais lindo do mundo, rico, maravilhoso. Se o cara não te dá segurança, esquece. Não, eu super me entendo assim. Até porque eu sou canceriana, então, sabe, eu gosto de ser sensível. Profunda. Câncer com câncer, menos em câncer. Eita. Eu tenho ascendente em leão pra ser socialmente aceita, poder ficar aqui no palco, senão não ia dar. Para o mundo. Qual é o seu signo? Libra. Libra, signo do meu pai. Gente boa ele. Todo mundo que é Libra acha que é. Acha? Então não é? Não, assim, eu vejo Libriano normalmente, claro, super gente boa, se dá bem com todo mundo. E às vezes tem dois lados, pelo menos meus amigos, tipo, solteiros são de um jeito, quando estão namorando são de pessoa completamente diferente. Libriano tem muito contatinho. Que é bom de desenrolar, né? A gente é bom de lábia, a gente é bom. A gente também é muito flexível, a gente se dá bem em todas as tribos, aquela coisa toda. Porém, quando a gente ama, quando a gente gosta, esquece-se tudo. Né? A gente fica bem e tal. Mas a gente parece ser muito maleável, mas a gente também é muito. Quando bate uma coisa, a gente não quer mais, não quer mais. A gente sabe ser ruinzinho também. Esquece assim em 2 segundos. Franciele, a gente falou muito sobre se reinventar. E no amor? Como é que a gente se reinventa no amor? Você como psicólogo também pode dizer. Eu acho que, tipo, a gente na vida tem que se reinventar nesse aspecto emocional também. Acho que a primeira coisa é você buscar o amor próprio. Se você não tem amor próprio, você não consegue amar ninguém. Uma verdade. E quem não tem amor, busca gente que tem amor próprio também, porque senão não vai conseguir te amar. Senão vai ficar vivendo a sua vida e não faz a vida dela, e não fazer a vida dela não se torna admirável. Então, o amor também acaba-se, porque o amor é admiração. Né? Você admira aquela pessoa num contexto e tudo. Então, assim, acho que relacionamentos tem que ter muita troca, né? Muita conversa, as pessoas têm que dialogar. O que incomoda, seja o que for, tem que ser falado. Vai doer. Vai doer de qualquer jeito, porque se você não conversar agora, vai doer lá na frente. Uma bomba vai explodir. Então, que se fale agora. Então, relacionamentos maduros precisam de conversas. Não evitar conversas difíceis. Não. Essa lei do silêncio, Deus me livre, me mata, eu não consigo dormir. O que é isso? Tem gente que quer punir o outro com tratamento de silêncio. Será que tem uma explicação para isso? É uma coisa claramente abusiva ou às vezes a pessoa só não tá sabendo se comunicar? Não, muitas vezes é claramente abusiva porque ela torna isso uma maneira dela segurar você, uma maneira dela te manipular, uma maneira dela te ver sofrer e de estar na sua mão, de você estar lá se humilhando, né? E a pessoa gosta de ver isso. Então esse tratamento de silêncio é extremamente abusivo. E normalmente quem faz o tratamento de silêncio é quando você acusa a pessoa do que ela fez, né? Nunca é do nada. Nunca é do nada. E então faz virar o jogo, né? Tipo, você tá lá querendo falar uma coisa que te machucou que a pessoa fez, e ela daqui a pouco você num lugar de pedir desculpa ou ter que... Exato. Aí ela se cala, porque ela não quer falar sobre o assunto. Gente, vamos falar sobre o assunto. Vamos esgotar aqui nossas possibilidades e não vamos dormir brigados, porque o dia seguinte você vai ter que encarar aquela situação. Você vai ter que olhar pro teu parceiro e falar o que tá acontecendo. A gente vê muito as pessoas... É muito relativo, né? Eu também não tenho como, tipo, analisar o mundo como um todo. Sim. Mas acaba que a gente vê... Eu acho que tem muitas mulheres falando... Justamente por a gente, tipo... Deixa eu tentar me explicar melhor. Mas, justamente por historicamente as mulheres já terem se calado em relações e passado por relacionamentos abusivos, eu acho que tendeu aí para um outro espectro de tipo de ser mais radical, tem que me aceitar do jeito que eu sou, e a pessoa também não ter essa flexibilidade de chegar num meio termo com o outro. Uhum. E é difícil mesmo você saber... Eu acho que a pessoa que não sabe ceder, ela nunca vai conseguir ter nenhum relacionamento amoroso, nenhum relacionamento bom com seus amigos, nem no trabalho, nem nada. Porque a gente tem que ceder. Uhum. A gente tem que ceder. A gente tem que olhar e muitas vezes reconhecer que a pessoa tá certa, ou às vezes não tá tão certa assim, mas eu preciso ceder, porque às vezes ela tá num poder de hierarquia maior que o meu, ela é mais velha do que eu. Enfim, ceder é uma arte. Porque é um equilíbrio, né? Você tem que ter com os seus amigos, com tudo isso, porque às vezes você tem que ouvir coisas que você não gosta e falar, tá bom, fingirei aqui
né? Que tá tudo bem, vou virar as costas porque amanhã é um novo dia. Então, assim, essa coisa também das mulheres e que tá um movimento muito radical, que, meu corpo, minhas ordens, minha vida, meu não sei o quê, eu não acho que isso seja certo. Primeiro porque, pra mim, relacionamento entre homem e mulher não tem que ter competição, né? A gente tem que se unir. Com certeza, é um jogo em equipe, não uma competição entre duas pessoas. Eu acho que a ideia de ficar junto a qualquer custo é muito perigosa, mas a ideia também de qualquer coisa separa, as pessoas não estão sequer dando tempo de olhar para outra devagar. Um outro problema que eu vejo é em relação à comunicação. Se alguém faz uma coisa de ruim, claro que, né, você sentiu ruim, não gostou. Só que acho que vale o cuidado de, talvez, não de cara você achar que a pessoa fez sacanagem, sabe? Exato. E esse cuidado é difícil, ainda mais quando a gente já tá machucado de outras relações, que talvez a gente foi sacaneado e ainda assim não ficou dando um crédito que não devia. Exato, e você acaba se blindando de uma maneira diferente, você acaba também entrando num modo ataque o tempo todo. E às vezes a pessoa realmente não faz aquilo por mal, ela só não sabe. Então você tem que ter o diálogo, você não pode cobrar de ninguém o que ela não sabe. Então, por isso, vamos conversar? Eu não gosto que se você fale assim comigo. Aquele dia que aconteceu aquilo, eu não gosto. Vamos mudar aquilo? Porque, como você falou, as pessoas estão desistindo demais muito rápido. Então, não tem homem no mercado. Eu odeio, eu sempre falo, não gosto de pensar assim. Eu também não gosto de pensar assim. Será que não tem homem no mercado ou você também não tá se dando essa oportunidade? Não tem mulher no mercado. Mas também, será que você também não está dando essa oportunidade? Sem contar que a gente tem esse viés de confirmação. Então, se a gente ficar falando que um homem não presta, que é tudo princesa, sei lá o quê, a gente só vai estar vendo mais isso acontecer e deixar de prestar atenção num cara legal que tá aí, que a gente só tá querendo confirmar. Exatamente. E esse cara legal, às vezes, ele pode não saber te tratar no início, mas depois você conversando com ele, ele vai ser um príncipe pra você. Eu e concordo. Às vezes você também pode ser uma bruxinha que ele para você e fala, cara, você me trata assim, eu não gosto. E aí você, realmente eu faço isso. As pessoas têm que se permitir serem vulneráveis, né? Sim. E ser vista. E topar. Eu acho que tem uma questão do tempo também. As pessoas, às vezes, eu acho que tem uma tendência a querer sentir tudo muito rápido, mas as relações mais maduras levam tempo pra se solidificar. E não sei se é porque a gente fica assistindo muito comédia romântica, que parece que é uma coisa assim, mas quando é uma coisa muito assim, tem mais chance de ser uma coisa patológica do gatilho de um com o trauma do outro, exatamente, do que de fato ser uma parceria, né? Exatamente, porque tudo é uma construção, né? Então é tudo uma construção, é o dia a dia e leva tempo e dá trabalho. Viver com seu pai dá trabalho, viver com a sua mãe dá trabalho, viver com meu filho dá trabalho, tudo dá trabalho. E a gente não pode simplesmente ficar assim, não quero mais. Como é que você aconselharia para uma mulher que passa isso? Porque eu vejo muitas pessoas têm uma desilusão amorosa e aí elas se colocam como se não quisessem mais ou se não quisessem coisa séria e depois a conta não fecha, porque elas ficam mal. Tipo, tudo bem, podia dar tudo certo, mas como não é verdade, aí depois fica mal e aí cria uma barreira que só vai deixando elas mais sozinhas. Por outro lado, é totalmente legítimo você estar com medo de se entregar e ser machucado de novo e chamar de meu amor quem não devia nem ter chamado. Exato, e que faz parte, gente. Faz parte, você se apaixona, você chama de meu amor, você chama minha paixão, você faz parte. Mas quando isso acaba e se aquilo te machuca, olha para esse machucado. Olha para essa ferida e acolha ela e tente num próximo relacionamento ficar mais atenta às pessoas que podem te machucar e a dizer não, né? Se colocar em primeiro lugar nesse amor próprio, nesse lugar onde você precisa ser prioridade na sua vida, né? Então assim, mas não simplesmente, agora eu não quero mais nada. Primeiro que o ser humano não foi feito para ficar sozinho. A nossa espécie hoje, ela sobreviveu porque a gente tá aí, na sobrevivência todo mundo, um precisa do outro. Né? Então, assim, ninguém tá aqui para ficar sozinho. Claro que existem pessoas que gostam de ficar sozinhas e tá tudo bem também, é uma escolha. Mas você radicalizar esse sentimento, eu acho muito ruim, porque você se torna muito amarga, fechada pro bom. Como é que você aconselharia as pessoas se comunicarem melhor no relacionamento? Assim, tem um passo a passo, porque às vezes você pensa assim, eu pensava, né? Não sei se é o ideal, mas eu acho que queria ouvir de você. Você foca no fato, aí você fala como você se sente. Sim. E você até pode fazer uma coisa assim, eu sei que não foi por mal,
mas aí quer propor uma conclusão, propor outra pessoa resolver uma coisa. Num outro relacionamento que eu tive, isso também não funcionava. Aí por isso que eu tô falando, será que tinha alguma outra forma melhor? Não. Porque eu achava que eu era tão razoável. Eu acho assim, você tem que olhar pra tudo, o que aconteceu com você, o que acontece, o que você fez, o que ele fez, o que deu certo, porque sempre tem alguma coisa que deu certo. Ah, com certeza. Não é tudo que dá errado. Eu não penso assim, eu olha, isso é um problema que eu não tenho. Eu me vi num término muito, muito triste, e aí no meio da tristeza me deu um insight que eu pensei, nossa, olha isso, eu senti coisas tão fortes, que legal. Exato, que maneiro. Eu amei tanto essa pessoa, isso diz de mim, da minha capacidade de amar. Sim, porque você foi sincera, você usou seus sentimentos. Uhum. Isso é lindo. Assim, nossa, eu tô exatamente pensei, que lindo, cara, olha, eu amei muito, tô sofrendo Sim. porque, poxa, foi bom. E se ele não soube valorizar, que pena, né? Sim. Mas não mude sua essência, seja você. E assim, tá dando errado alguma coisa? Conversa. Sim. Conversa. E uma outra coisa que eu acho um aspecto muito importante é a gente não depender do outro pra validar o nosso sentimento. No relacionamento, é impossível você ver, que nem a gente tava falando em relação aos amigos, é ruim quando a pessoa descredibiliza uma coisa que literalmente você tá falando que você sente, né? Uhum. Mas muitas vezes, principalmente depois que as relações terminam, você sente, né, assim, acho que é como sentir uma falta de você se sentir meio injustiçado do outro não reconhecer o que você sentiu ou o que você se esforçou. E acho que é um aspecto importante para você superar, você seguir, não depender da validação do outro pra tipo, definir o que você viveu, o que você se esforçou, sabe? E isso é um trabalho de autoestima também. Exatamente, autoestima do amor próprio, né? Porque você tem a segurança também do que você fez de bom. Né? Não é só o outro que faz coisas boas, você faz coisas boas. Então você precisa olhar para você, ter uma autocompaixão para você e olhar para você, eu sou boa. Eu fiz o meu melhor, não deu certo? Beleza, mas eu fiz o meu melhor, eu fiz com boas intenções. Então assim, não precisa de validação de ninguém, porque você tem essa consciência, eu fiz o meu melhor. Né? E acho que e tá tudo bem, se não deu certo, fazer o quê? Na próxima a gente trata de novo. Sucesso aí de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Exato, a vida tem muito mais não do que sim. É verdade. Só que quando ela fala sim, vale a pena. Com certeza. Vale a pena. E na próxima a gente tenta ir um pouquinho melhor e vai aprendendo. Eu sempre acho que a gente tá mudando de estágio, né? Tipo, que tudo que a gente viveu preparou pra gente estar aqui agora. Então não tem que estar com medo dessa nova fase, porque a gente tem as ferramentas, porque a gente viveu por um motivo, né? Exato, aquilo que a gente começou falando. Cada um tá aqui por um objetivo, por um motivo. A gente só não entendeu muito bem, às vezes, lá no início. Aí quando acontece alguma coisa muito grandiosa, você fala, caraca, é pra isso que eu vim pra cá, então. Então deixa eu fazer valer a pena isso? Né? Então a gente sempre vem, e a maturidade é isso, são fases, né? Você com 20 anos é uma coisa, com 30 você é outra, com 40 você é outra, com 50 você é outra, e é isso, né? E é se permitir ser também, e errar também, e acertar também, mas se parabenizar por esses acertos. Sim. Né? Porque a gente valoriza muito o que a gente faz de errado. Nossa, eu errei aquilo, que fulano fez isso. Não, mas eu fiz isso também, que foi muito legal. Eu sou muito orgulhosa por eu ter feito isso. Não deu certo, mas eu fiz. É verdade. É olhar os pontos positivos também, né? Porque a gente tem uma tendência de olhar os pontos negativos. E não, tem muita coisa positiva. Tanto na dor, quanto na felicidade. Que a gente tem que celebrar, né? Celebrar. E, Franciele, como você vê, eu sei que pra cada mulher é de um jeito, mas eu, particularmente, né, tô com meus 30 e poucos anos, e eu vejo uma diferença radical dos meus 30 pros meus 20. E você com os seus 46, né? Como você vê a diferença de cada década, assim, se você sentiu alguma coisa específica que você possa comentar? Eu não sei se eu senti alguma coisa assim. Claro que a gente sente que você não... Eu não vou nem falar que você não tem mesmo corpo, não tem nada disso, porque eu fui agraciada, pelo menos geneticamente, por fora. Você é maravilhosa. Né, de manter meu corpo e tal. Por dentro eu tenho milhões de problemas, mas tá tudo bem. É assim, eu acho que cada fase é linda, sabe? Os 20 te preparam pro 30, 30 pro 40. E você fez coisas nos seus 20 anos que era para 20 anos.
sabe? Você experimentou coisas que era para 20 anos, você fez coisas que era para os seus 30 anos, sabe? Você teve fases da sua faculdade, da sua escola, não sei do que, não sei o que, dos seus objetivos e você foi crescendo. Então, assim, essa diferença que eu vejo na minha vida é olhar para trás e falar assim, caramba, que bom que eu saí de Curitiba e vim para o Rio de Janeiro com a cara de pau. Que bom que eu usei essa leveza dos 18 anos de não ter muita consequência, né? De a gente não pensar muito, né? Porque quando a gente tem filho, muda tudo. Você já pensa em tudo. Ai, meu Deus do céu, eu tenho um filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, assim, é usar o que a vida te dá nesses períodos. Então, assim, foi muito bom eu não ter tido medo, né? Porque a fase de você não ter medo é nessa adolescência, onde você vai para as festas, vai experimentar tudo, e é a hora mesmo que você tem de experimentar, porque com 20 e poucos anos você vai ter outras responsabilidades e você vai falar, ops, aqui eu já experimentei, não gostei, não preciso mais disso. Dá um check. Você vai ter outras coisas. Então a beleza da vida, a leveza da vida é você olhar e falar assim, caramba, eu fiz o que eu quis, e o que eu não quis, tudo bem também, não deu para fazer, sabe? Quem sabe eu tente mais tarde, mas é viver cada etapa da sua vida. Sabe? É você construir seus sonhos, ir atrás deles. Ah, muita coisa não vai dar certo. Não, não vai dar certo mesmo, não. Infelizmente, a gente não vai ter tudo nessa vida. Não vai sair do jeito que a gente quer. A gente não vai ter a pessoa ideal que a gente quer. Mas a gente tem que ir atrás das coisas para pelo menos chegar próximo. Porque se você não chegar próximo, vai ficar cada vez mais distante do teu objetivo. Então, é isso, é aproveitar a sua fase, viva seus 30 anos. O que você acha que você pode fazer com os 30? Esse programa, faça com amor, se divirta, aproveite o que as oportunidades te deram para você chegar até aqui. É verdade. E o melhor momento, a melhor fase é a que a gente está vivendo, né? Porque é a única que a gente, de fato, pode fazer alguma coisa sobre. Exato, e viva ela, porque se você não viver, você talvez vai ficar, poxa, eu não fiz isso. E você teve oportunidade para fazer. E aí raramente a gente se arrepende do que fez, né? Normalmente é do que não fez. É do que não fez. Então, se você tem essa oportunidade, faça. Ah, eu tenho oportunidade de viajar, não sei, tá com vontade? Viaja. Ah, quero conhecer o garoto tal, nananana. Se você achar que ele vale a pena, vá. Ah, não deu certo. Não deu, fazer o quê? Sabe? Mas assim, viva os seus 20, seus 30, seus 40. Hoje eu tô na minha fase dos 40, já tenho um filho de 22 anos, ele tá na faculdade. Então, minha fase hoje é ser psicóloga. Minha fase hoje também é ser atriz? Também ser atriz. Mas assim, virei psicóloga com 45 anos. Eu falei, caraca. E quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar na sala de aula velha desse jeito, que perca de tempo. Não, foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha vida. Porque eu ia perder tempo de qualquer jeito, não fazendo nada. Os 4 anos iam passar de qualquer forma. Exato. Você podia passar para daqui a 4 anos estar formada ou não tá. Ou não tá formada. Então, assim, chegou essa oportunidade, eu vou fazer. Eu acho que isso é importante, a gente não ter medo de mudar. Abraçar as mudanças com alegria, não ter medo de se reinventar, até porque cada vez mais eu acho que a vida é muito longa e a gente vai passar por fases e vai ter que se reinventar em cada fase. Exatamente, e o dos 30 para os 40 eu acho que tem uma chave aí de você se reinventar mesmo, porque quando eu acho que mais ou menos com os 30 você casa, você tem filho, você começa a ter uma família, então isso muda muito quando você começa a ter esses laços, né? Então você acaba deixando outras coisas que você queria muito para trás, mas tá tudo bem, porque são escolhas, você foi fazer sua família, você foi fazer os seus outros sonhos também. Um clássico da mulher é quando o filho já fica mais velho. Você falou que seu filho tem 22 anos. Essa fase também, quando não depende mais tanto de você, dá o espaço pra você repensar a carreira, não tem uma coisa assim? Então, meu filho, ele nunca me atrapalhou em nada, sabe? Meu filho, ele sempre esteve comigo. Eu nunca, sabe, no início, quando eu engravidei, eu falei, meu Deus, meu mundo acabou. Nunca mais eu vou trabalhar, meu corpo, vou ficar uma baranga. Ninguém vai mais me chamar pra nada, minha vida acabou, porque eu engravidei com 23 anos. Bem nova. E eu tava na capa da Playboy. Aí eu falei assim, pronto, acabou. Eu sabia. Não vou virar aquela pançuda, né? Acabou, ninguém nunca vai me ver mais nada. Nossa, eu vou virar mãe, dona de casa. Nada disso aconteceu. Meu corpo não estragou, meu filho não me proibiu e não fez com que eu deixasse de fazer absolutamente nada. Muito pelo contrário. Eu fiz coisas que fiz peça, fiz novela, fiz tudo e carregava ele pra coxia, carregava ele pro camarim, carregava ele pra tudo.
E hoje ele é meu melhor amigo, hoje a gente é parceiro de viagem, hoje a gente é parceiro de tudo. Ai, sabe? Que maravilha. Ele se orgulha de mim, eu me orgulho dele. Claro que temos problemas, né? Porque cada um tem uma cabeça, né? Não é porque ele é meu filho, porque ele é santo, não, ele não é. Então, assim, mas ele foi a melhor coisa que surgiu na minha vida. E eu fiquei desesperada. Porque eu falei assim, pronto, acabou. Acabou, ainda mais porque eu tinha casado com estrupício, né? Porque os estrupícios também ensinam. Se ensinam. Ainda mais quando a gente tem 20 e poucos anos, a chance de... Então, assim, a minha vida com 40 e poucos é a mesma de 30 e poucos, porque eu continuo querendo trabalhar, eu continuo querendo... Só que, assim, mudou um pouco o olhar por causa da fibro, aquela coisa toda, mas, como eu te falei, eu considero também tudo muito um aprendizado e melhor. Né? Então, assim, com meus 46 anos, eu levo todos os meus sonhos que eu venho trazendo de formas diferentes, mas eu venho vivendo eles. Às vezes dá uma paradinha, né? Como aconteceu. Sim, umas pausas. E depois você volta. Eu tenho visto a diferença dos meus 20 para os meus 30 gritante, assim. Mas muito nos 30... parar com essa coisa de... Eu sentia que os 20 você ainda tá meio que na final da adolescência, ainda tipo, parece que tá esperando pra sua vida começar. Sim. Com 30 me deu uma coisa de, cara, é isso aí. Tua vida é literalmente essa. A sua rotina é a sua rotina, não dá pra agora achar que você tá esperando alguma coisa acontecer. Então, me deu esse senso, ao mesmo tempo de urgência, uma calma também, assim, de eu já estar montando. E acho que a consciência com a minha imaturidade, isso me ajudou muito, tipo, de ver que eu era imatura antes e de ver que eu ainda tenho muita coisa pra amadurecer ainda. Exato. E você era imatura mesmo. E é pra ser imatura, porque a gente tem um processo de vida, né? Então, você tava numa transição de... Bem, agora eu sou independente, mas eu preciso construir coisas. O que eu vou construir? O que eu gosto? O que eu não gosto? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Né? Então você entendeu que a gente precisa fazer a minha vida, independente do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha avó, seja de quem for. Você precisa construir os seus sonhos e lutar por eles, para você fazer o que você gosta. E não ter medo de ajustar a rota, se necessário. Opa, GPS tá para isso. Franciele, que mensagem você daria para as pessoas sobre se reinventar, sobre encontrar propósito, sobre para quem está passando por fibromialgia também? Uma mensagem para a gente concluir esse episódio maravilhoso. Não desistam. Não desistam, assim, transforme a sua dor em força, em persistência, em resiliência. Pense que você pode estar deixando um legado para outras pessoas, né? E se amem. A vida vale a pena. É difícil, não é fácil, mas ela vale a pena. É muito gratificante você ter pessoas que olham para você e falam obrigada. Então, assim, não desista. Muito obrigada, Franciele. Também compartilha onde as pessoas podem te achar, suas redes. As pessoas podem me achar no meu Instagram, francielefrizesc@gmail.com. É isso. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal que não saia daqui. Também pode acompanhar a gente no Instagram, que não saia daqui. E o meu Instagram, @eusoumanola. Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau. O que tem na sua aguinha aí, que tem uma colherzinha? Acho que pra maquiagem. Entendi. Mas esse volta é mais coisa. Ela tem um chazinho tem uma poção mágica. Plim, plim, plim.